dia, boa tarde, independentemente do seu fuso horário, este é o seu programa Sem Preconceitos. Fica aí do outro lado que trazemos para vocês um tema muito pertinente. Hoje nós vamos abordar sobre a questão de que termo usar. Como podemos dirigir-nos a uma pessoa com deficiência, com necessidades especiais ou portadora de deficiência? Eu admito que eu sou aleijado. Aleijado é tipo um título. É professor é um título, mas eu tenho um nome. Preconceito normalmente é a caracterização que a sociedade impõe ou incute na sua mente. Somos todos iguais perante a lei. Eu sou mesmo aleijado, mas sou capaz. Aleijado que faz aquilo e o físico não faz. Cada um de nós tem uma deficiência, mesmo não física, mas psicológica. Eu normalmente gosto que me chamam de aleijado. Eu não sofro preconceito. As pessoas é que têm preconceito. Nós sofremos muito. Muitas das vezes mata o nosso eu. Cada um de nós tem a oportunidade de poder mostrar aquilo que realmente é, aquilo que realmente vale e é capaz. Viva o Sem Preconceito! Temos aqui os nossos convidados que eu vou passar por apresentar. Temos o senhor Joaquim Paiva, o nosso sociólogo. Como está? Eu estou bem, obrigado pelo convite. Muito obrigada a nós, seja bem-vindo. Vamos já aqui destrinçar alguns termos que para nós é extremamente importante. Ok, sim. E à minha esquerda temos o senhor Catarino Luamba, que é psicólogo. Como está? Obrigado, Teresa, obrigado pelo convite. Vamos aqui esperar para poder partilharmos um pouco daquilo que sabemos. Tá bem. Então vamos começar com o psicólogo Catarino Luamba, numa vertente psicológica, em termos de nomes. Senhor Luamba, eu, Teresa Fedão, já ouvi vários. Aleijada, caranguejo. Qual é o termo mais correto ou o termo correto a usar-se para alguém que tenha uma certa deficiência? Ok, na verdade eu acho que já, se nós formos para olhar historicamente os termos que foram usados, não vamos falar dos termos usados vulgarmente, vamos falar dos termos técnicos que se usam para denominar alguém que tenha, alguém que seja excepcional. Porque em psicologia nós olhamos para alguém que é excepcional, aquela pessoa que é diferente, que é incomum. Só que essa excepcionalidade não é ao seu todo, não é? Ele é delimitada. Então, nós vamos olhar que nas convenções houve várias formas de denominar alguém que fosse excepcional. Pessoa portadora de deficiência, pessoas com necessidades educativas especiais, deficientes, simplesmente, podia ser deficiente físico ou deficiente mental, mas hoje usa-se muito o termo ou pessoa com necessidade educativa especial ou então pessoa que é portadora de deficiência, ok? Mas isso depende do contexto. Se for eu enquanto psicólogo, vamos olhar primeiro para a excepcionalidade que esta pessoa tem. Vamos olhar para, por exemplo, uma criança que é autista. Uma criança autista, nós não vamos dizer que ela é portadora de deficiência. Nós muitas vezes vamos dizer especial ou pessoa com necessidade educativa especial. Educativa especial porque é alguém que, para manter a sua vida, precisa de acompanhamento, precisa de alguém que acompanhe esta criança para ela ser autônoma. Logo, é uma criança que tem necessidades educativa especial. Se nós olharmos por exemplo, para alguém que é portadora de um transtorno mental, logo nós podemos, dependente do transtorno que esta pessoa tem, nós podemos olhar para a pessoa e dizer que também é excepcional. Um termo muitas vezes usado enquanto nós profissionais. É excepcional. Por quê? Porque quando nós denominamos alguém como doente mental, por exemplo, nós estamos a pôr rótulo nesta pessoa. Porque antes da doença, ela é uma pessoa. Logo, nós não podemos caracterizar a pessoa como a doença.
É uma pessoa com uma identidade. Exato, é uma pessoa que tem uma excepcionalidade, é uma pessoa especial. Então nós preferimos muitas vezes dizer que é uma pessoa excepcional, para minimizar e também não criar rótulo. Agora, os nomes que a Teresa esteve a dizer, caranguejo, aleijado, esses são nomes vulgares, são nomes que muitas vezes usam-se como forma de estigmatizar uma determinada pessoa ou criar bullying. Então são nomes que não se adequam para chamar alguém que tenha alguma necessidade, alguém que seja excepcional. Senhor psicólogo, disse aqui sobre portador de deficiência, que também é um dos termos usados em psicologia. Não, esse é um termo, na verdade, geral. Geral. Esse é um termo geral, que quase toda a gente usa. Pessoa que é portadora de deficiência, deficiente físico, vai depender do contexto. Há uma discussão relativamente a esses termos que se usam vulgarmente. Os termos que eu estive a dizer, como excepcionalidade, como necessidade educativa especial, como especial, são os termos que muitas vezes nós usamos em psicologia. Então, em psicologia, mas para si, como um indivíduo social, né, qual é o termo mais correto a ser usado? Excepcional. Uma pessoa excepcional. Uma pessoa excepcional. Esta é a minha opinião, uma pessoa excepcional. Porque a excepcionalidade, quando nós olhamos para uma pessoa excepcional, nós estamos a ter um termo que é muito geral, porque o excepcional não é necessariamente alguém que é débil mental, ou mediano, ou superdotado. Toda excepcionalidade pode ser positiva ou negativa. Logo, quando eu digo que a Teresa é uma pessoa excepcional, para alguém que não conhece a Teresa, ela vai ter que tentar saber como é que a Teresa é excepcional. Aí eu vou conseguir procurar termos melhor para caracterizar a Teresa, do que eu logo dizer, olha, a Teresa é uma pessoa que é doente mental, por exemplo. Logo, o primeiro rótulo, que vai soar tão forte a essa pessoa, que ela vai te caracterizar como doente mental. E um dia poderá encontrar-se com a Teresa, vai dizer, aquela é a Teresa. E na mente dele vai dizer, essa é a Teresa, doente mental. Não sei se estás a entender a ideia. Então, prefiro chamar as pessoas que têm, as pessoas incomuns, de pessoas excepcionais. Por exemplo, dentro delas vamos ver uma pessoa que é superdotada, uma pessoa que é um gênio, é uma pessoa excepcional. Uma pessoa que é débil mental, uma pessoa que é doente mental, uma pessoa que é idiota, por exemplo, se nós falarmos da escala de inteligência, é uma pessoa excepcional. Então, eu acho que o termo que eu prefiro usar enquanto profissional é a questão da excepcionalidade, ou seja, uma pessoa excepcional. Muito obrigada, senhor psicólogo. Senhor sociólogo, em termos daquilo que é a nossa sociedade, do meio em que nós vivemos, como é que caracteriza essa questão? Bem, essa problemática que estamos aqui hoje a enfrentar tem a ver com a instrução social, ou seja, com o índice de socialização. Porque ser portador de deficiência é normal em qualquer sociedade. O que mais às vezes me preocupa, não é? É o nível de aceitabilidade, em que as pessoas muitas vezes são vaiadas e as pessoas vão observando e ninguém tenta intervir com aquilo que é o certo. Desculpa, aceitabilidade por parte de quem tem um problema ou por parte de quem... Não, por parte da própria sociedade. Porque ser portador, quer dizer, todos nós temos parentes, na nossa família temos um parente que é portador de deficiência. E muitas das vezes as pessoas que têm esse comportamento são aquelas pessoas que têm um bom número de portador de deficiência nas suas respectivas famílias. Então, precisamos mudar a nossa forma de atuar. São pessoas normais, são pessoas que também merecem os mesmos direitos que nós temos. Então, muitas das vezes acabamos por cair naquilo que a própria sociologia chama como sendo discriminação positiva. Tá? Quando estamos diante de alguém que é deficiente ou portador de deficiência, acabamos por diminuí-lo na perspectiva de que ele é incapaz, não pode, não deve. Então vamos tendo aquela piedade que muitas das vezes eles acabam por se incomodar com o excesso de piedade. Então acreditamos nós precisamos fazer mais, trabalhar mais. E quando digo trabalhar mais é no ponto de vista da educação. Precisamos atuar muito na educação, precisamos atuar mais, digamos assim, na acessibilidade dessas pessoas, são pessoas normais,
que precisam ter os mesmos direitos que nós, enquanto pessoas, sem serviço também temos. Joaquim Paiva, gostaríamos que deixasse assim patente que tipo de doenças sociais, não é, podem advir do mau uso dos termos para as pessoas com deficiência? Bem, é aquilo que nós falamos, não é? Só para fazer um ligeiro enquadramento, que os termos que aqui estamos a fazer referência, elas também variam de acordo com o meio social. Por exemplo, aqueles que vivem nos centros urbanos, não é? São pessoas que tipicamente têm instrução, então eles têm também um tratamento diferenciado ao lidar com essas pessoas. Agora, para aqueles que vivem nas periferias, que a instrução é muito, ou seja, vai variando, né, de família para família, é onde nós encontramos maior número, não é verdade, de bullying, em que vamos utilizando as expressões que aqui foram já tocadas, que é a questão, por exemplo, de caranguejo, que é a questão, por exemplo, de aleijada, etc, etc. Isso vai variar em função do meio, porque quem está no centro é alguém que vem de uma família de título e é uma família que provavelmente é muito exigente, não é, no ponto de vista da instrução. E para muitos que vêm das periferias, uns até mesmo do gueto, então são pessoas que mais apresentam esta característica. Agora, me dirigindo nesses moldes, o que é que eu posso causar? Eu posso causar transtorno nessa pessoa. Eu posso causar, por exemplo, estresse, porque ele percebe que não é aceito como ele é. Tá? E ele acaba por encontrar expressões não adequadas, que aqui o meu grande companheiro chamou como sendo rótulo, né? Que nós aqui em sociologia podemos enquadrar matrículas sociais, dizendo de aleijado. Quer dizer, você diminui a pessoa ao ponto de, se não tiver uma boa estrutura familiar, muitas vezes acaba mesmo entrar em depressão, em crise ou mesmo em anomia, ao ponto de tirarem a própria vida. Então, precisamos sensibilizar, ou mesmo o próprio Estado, que acaba sendo o pai de todos, não é? Precisa criar princípios orientadores, não é verdade? Para que pessoas com esse tipo de comportamento conheçam punições. Porque se deixarmos a coisa andar, e muitas das vezes acontece nos transportes públicos, acontece, por exemplo, na esta pública, pessoas a serem, digamos assim, diminuídas mesmo a nada, e as pessoas observam como sendo que não, essa não é a minha tarefa, é a tarefa do Estado, essa é a tarefa do psicólogo Catarino, não é a minha tarefa, então não compete a mim corrigir uma conduta a esta pessoa, quando deveria ser uma tarefa de todos. Catarino, eu, Teresa, vou falar por mim, né, porque eu não tenho nenhum outro exemplo aqui a dar. Enquanto mais jovem, eu acredito que já houve vezes em que recusei-me a ir para a rua por conta dos nomes que eu via de outras pessoas, né. O meu caso, tenho até agora pouca mobilidade nas pernas e por conta disso eu sempre caía. E eu via vários nomes. Que orientação psicológica dá-se a esse tipo de pessoa? Ok. Na verdade, esta pergunta é um pouco pertinente e é um pouco difícil de ser respondida. E normalmente quando perguntam que orientação a dar sobre uma determinada pessoa que padece de algum problema, é complexo, porque antes de nós darmos alguma orientação, e principalmente quando é para lidar com a pessoa, é necessário que nós conheçamos as causas e o impacto que aquilo tem na própria pessoa. E nós muitas vezes traçamos um historial para compreender e vamos trabalhar com base à história. Mas a primeira orientação, a minha em casos como esta, e para crianças principalmente, a minha orientação nunca vai para a criança. A primeira orientação vai para os pais. Por isso é que eu gosto de trabalhar com criança, porque é mais fácil eu recuperar uma criança através do vínculo que os pais vão criar com ela, da confiança que os pais vão transmitir a ela, para ela poder primeiro aceitar-se. Porque o maior problema que acontece é que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o que nós somos. Porque o primeiro passo é, quando nós construímos na cabeça da pessoa de que ela é aquilo que não é mau, ela ser aquilo que ela é,
Logo nós teríamos um caminho meio andado para esta pessoa levar a vida de forma normal e que as questões externas não a afetem tanto. Então, se eu tivesse que dar uma orientação, talvez seria criar mecanismos suficientes para essa pessoa aceitar do que ela é aquilo realmente e que aquilo não é mau, porque ela é assim, porque todos nós somos diferentes. Todos nós, não existe ninguém que é igual. Muitos lutam para ser igual aos outros, mas é impossível. Eu tenho sempre estado a dizer, se tu queres a vida do outro, quem vai viver a tua vida, por exemplo? Porque nós queremos sempre nos comparar, por exemplo, ao Gaspar. Eu queria ser como o Gaspar, eu queria ser como a Teresa, mas tu te anulas para tentar ser o que tu não és. Então, a orientação seria primeiro se aceitar, mas essa orientação partia, enquanto criança, parte do vínculo que os pais vão criar com a própria criança. Trabalhar a autoestima, trabalhar a confiança, trabalhar a questão da aceitação. São todos esses aspectos que vão ajudar a levar uma vida mais satisfatória. Então a orientação seria esta. Sim, mas acho que a questão é a mesma, mas numa vertente social e não psicológica. Bem, é aquilo que eu digo, não é? Muitas das vezes a nossa aceitação, como dizia muito bem aqui o Dr. Catarino, depende muito do meio social. E as nossas anomias sociais é fruto do meio social. Hoje conhecemos muita gente que acabava por não se aceitar por excesso de débito. É aquilo. Então, se tu não se aceitar como és, se tu não aceitar a tua limitação, não é? Então, muitas das vezes vamos ter aquela desorientação social que depois acabam por entrar em outro tipo de doenças patológicas. Então, eu sou de opinião que isso é um trabalho do meio, é o meio em si só. Porque se nós fazemos um levantamento de dados, não é? E é a partir dali que nós, como especialistas, nos baseamos, vamos ver que no centro há menos estigma. Há menos estigma do que nas periferias. Porque na periferia ela acaba por ter aquilo como normal, é um fato, tá? É um fato. É normal chamar de aleijado, é normal chamar de caranguejo, tá? E porque a normalidade ali acabou por se aplicar, diferente dos centros urbanos, onde existe o poder público para reprimir, onde existe um conjunto de instituições que trabalham, não é, na busca de um comportamento mais aceitável. Então, precisamos que os órgãos públicos não podem anularem-se, não é, do seu verdadeiro papel, que é de apelar a um comportamento positivo diante dessa minoria. Precisamos, porque quando o Estado que acaba sendo o pai de todos, não se impõe no sentido de chamar um comportamento positivo, o Estado também participa. Então aqui é uma necessidade do Estado também, enquanto pai de todos, na verdade, se impor mesmo no sentido de chamar um comportamento positivo a todos. Mas enquanto sociedade não é apenas o Estado que faz parte. Então, quem são essas pessoas que fazem parte da mesma sociedade que poderiam participar desse comportamento? Não, porque é aquilo que nós falamos, as famílias são Estado em miniatura, que não sei que acabamos às vezes por responsabilizar, Estado é só aquele que está lá na cidade alta. Não, o Estado, as famílias são que é Estado em miniatura, até porque são os elementos que é do Estado. O Estado para governar, porque não pode haver Estado sem família, tá? Então implica dizer que existe alguém todo poderoso no ponto de vista social, que é o próprio Estado, a administração. Então compete ao Estado, não é verdade, em função dos seus parceiros, que são as famílias, não é verdade, houver mais encontro, mais sensibilização, no sentido mesmo, como dizia e muito bem aqui o Dr. Catarino, não é? Esse trabalho começa no seio da família e não lá no Estado. É a partir da família onde nós precisamos incutir aqueles valores que é positivo. Eu bem me lembro, quando eu ia para uma defesa, não é? Alguém me dizia assim, lá ninguém te ama, lá ninguém é tua família, e você não pode esperar dele piedade. Se você não quer algo, quer se aceitar. Eu fui já preparado, e quando fui lá fazer aquele combate científico, eu já fiquei preparado. Então é importante que se diga, filha, na sociedade vai-se encontrar todo tipo de espécie. Os educados, os mal educados, como se diz também em psicologia, os idiotas, estão todos lá.
certo? Então, você precisa fazer uma certa seleção. Se não fazer seleção, o que é que vai acontecer? Você que se vai torturar-se psicologicamente e no final eles estão a viver a vida deles, você está toda hora ali alterada e sem poder fazer a tua mobilidade social. Ok, muito obrigada. Boa tarde, Teresa Fernão, boa tarde, professor Luana, boa tarde, professor Paiva. Boa tarde. É sempre um privilégio estar neste programa, ainda que seja como assistente ou plateia, do lado da plateia. Todos sabem que também vou poder colocar algumas inquietações, é sempre benéfico. Bom, é o seguinte, ouvi a explanação tanto da Teresa, que é a apresentadora, bem como dos dois convidados, em duas vertentes. Na vertente psicológica, que é a parte individual, que é isto, e outra na parte socióloga, que é a parte mais coletiva. E foram duas situações que, sinceramente, me trouxeram algumas inquietações. Eu também sou deficiente e o que a Teresa disse também passei durante muito tempo, só que às vezes também fazia uma analogia de pessoa com deficiência com alguma coisa, ou seja, ou era bêbado ou era drogado, infelizmente, era isso que eu via. Em situações de quando um deficiente é chamado de aleijado, caranguejo, ou então também às vezes de aranha, também o nome também que é dado aos deficientes, a tendência tem sido, em muitos casos, responder de maneira agressiva. Então, a pergunta que eu coloco tanto para o Sr. Luamba, bem como também para o Sr. Paiva, é a seguinte: como é que um deficiente deve reagir no momento em que alguém lhes faça esse tipo de colocação, ou seja, lhes coloca esse tipo, lhes chame dessa maneira? Como é que ele deve reagir nesse caso? E as perguntas, quando se tratam de pessoas, sempre são mesmo complexas, não é? Como é que um deficiente ou alguém excepcional deve reagir quando é chamada, não é, de deficiente ou de caranguejo ou de algum rótulo, não é? Desculpa, senhor psicólogo. A ideia aqui é mesmo generalizarmos, porque nós, por sermos deficientes físicos, acabamos falando na primeira pessoa através do problema que temos. Mas a ideia é generalizar. Muito bem, Teresa. Na minha opinião, e eu vou me apegar a expressão de um filósofo, de um historiador e filósofo e professor, que é o Leandro Carnal. Ele faz menção relativamente a como é que nós nos sentimos quando alguém nos fala uma verdade ou uma mentira. Ele diz o seguinte, e eu também concordo com ele. Existem duas vertentes. Quando alguém diz, por exemplo, aleijado, pode dizer guimbola, não é? Devia mesmo apontar para quando alguém diz isso, nós temos que ter a capacidade suficiente de nós percebermos se o que ela disse é verdade ou é mentira. Ainda que sejam usadas expressões muito duras? Exatamente. Isso tem a ver com a instrução que nós temos, até a que ponto nós nos percebemos. Okay. Estás a ver? Até que ponto aquilo que dizem sobre nós é verdade ou é mentira. Por exemplo, eu cresci a ouvir rótulo tipo guimbola, e era normal na escola. Claro que aquilo me feria porque eu não tinha estrutura suficiente de olhar para mim no espelho e eu dizer realmente que eu era guimbola. Estás a ver? Mas cresci, eu percebi que realmente eu era guimbola, então as pessoas tinham a razão de me chamar de guimbola. Obviamente que elas não podiam abusar daquilo para me deixar para baixo. O que eu estou a querer dizer é, muitas vezes a forma que nós nos comportamos quando somos chamados de deficientes tem a ver com a forma que nós nos percebemos. Se eu realmente sou deficiente, então eu posso criar um mecanismo até de não ser agressivo e pedir para que Deus te perdoe. Pronto, eu sou deficiente, eu sou assim. Se eu não sou, melhor até. O nome que a pessoa chamou eu não sou. Nem dá para ligar. Está a ver? Agora, ligo quando é uma verdade, porque a verdade nós nem sempre conseguimos lidar com a verdade. Quando alguma coisa é verdade, só é boa. A verdade nós recebemos quando é um elogio ou quando é algo que nos engrandece. Quando é algo que nos diminui, nós tendemos a chocar.
Mas ou seja, as verdades difíceis de engolir. Exatamente, uma verdade difícil de engolir. Mas nós temos que preparar sempre um copo d'água para engolir as verdades, nem que sejam com um copo d'água, e se tiverem dura, se calhar com um café ou chá. Mas nós temos que treinar até o ponto de nós nos conhecermos e sabermos quando é verdade, quando é mentira e quando é que é necessário eu atacar alguém quando dizer uma verdade e quando é que é necessário atacar alguém quando até diz que é mentira. Então isso tem a ver com nós mesmo. Nós é que temos que criar conhecimento suficiente sobre nós para não fazer com que verdades nos afetem a ponto de nos limitar ou a ponto de criar empecilho para a nossa caminhada. O exercício da autoaceitação. Autoaceitação, autoconhecimento. E sempre, eu gosto muito de falar sobre as famílias, porque tudo que nós somos, ou metade daquilo que nós somos, além da socialização, que também é um aspecto muito importante, mas no final, o que fica é o vínculo que nós adquirimos na família. Até mesmo quando nós somos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, às vezes, aquilo que nós colhemos na família vira sempre um diferencial. Imagina quando alguém sempre nos diz, não, isso, você nunca vai conseguir ser nada, você é um zero à esquerda. Há pais que vivem a vida toda a falarem a seus filhos, você não presta, vê o fulano, já lê, você ainda não lê, tu és um burro. Nós vamos levar isso para toda a vida. Até um dia nós não sermos bem-sucedidos e dizer, não, nós não somos bem-sucedidos até porque meu pai sempre disse que eu não havia de ser bem-sucedido. E às vezes quando eu sou bem-sucedido, até um dia dizer que meu pai dizia que eu não ia ser bem-sucedido, tá vendo? E isso me torna agressivo às vezes. E vou reproduzir às vezes esse comportamento para também os meus progenitores. Então as famílias é que têm que criar um elo afetivo de nós nos aceitarmos, de nós acharmos que o que nós somos não é menos, não é mais, mas é porque nós somos diferentes. Esta é a ideia principal. Muito obrigada. Senhor sociólogo. Sim, eu vou usar também a mesma escola que é desse grande professor brasileiro, historiador e filósofo, que diz: o veneno, não é verdade, só mata se você engolir ou se você pôr a sua boca. Tá? Então, diante desses insultos sociais, não é? Só pode me fazer mal se eu, digamos assim, valorizar aquele insulto social. Então, muitas vezes precisamos separar esse elemento. Quer dizer que o veneno só nos faz mal caso a gente o coloque na boca. Então, para pessoas que tenham sido vítimas dessa situação, eles precisam ter essa grande teoria. Aquilo só me faz mal se eu valorizar aquilo. E se não valorizar, não te faz mal. E volto também aqui a chamar ainda assim o papel da nossa estrutura familiar, que é muito importante. É porque eu disse, na sociedade vamos encontrar todo tipo de espécie, certo? Você vê que tem que ter aquele um outro filósofo religioso, de Jesus Cristo, que dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, nós temos tudo aqui no seu redor, né, para não estarmos a dar vida, a dar corpo a esses indivíduos que no passado foram instruídos, no passado foram frustrados, e eles acabam por transportar a sua frustração em outrem. Então precisamos ali sensibilizar a não dar vida a esse tipo de indivíduos. Muito obrigada. O Catarino esteve aqui a frisar um aspecto importante antes da deixa do Paiva, em que em famílias há que dizem aos filhos, por exemplo, tu és medíocre, tu não vais a lado nenhum, e as crianças crescem já com aquela percepção de que ainda que eu me esforce, eu não consigo nada além disso, né? Podemos encarar ou enquadrar tais comportamentos como uma das sequelas dos termos usados por outras pessoas, termos não muito bons. Que estes nomes usados por... Sim, na verdade, o que nós olhamos no desenvolvimento gradual da pessoa é que a pessoa, quando cresce, ela cria um mundo. Todos nós temos um mundo. E este mundo é criado através das experiências da infância. Por exemplo, uma criança que é agredida em casa, seja por palavras, seja por físico, ela normaliza as agressões.
ela pode ser propensa à agressão, mesmo quando ela sair, ela pode achar que bater, por exemplo, é normal, que ofender é normal. E ela recebe isso como normalidade. E ela também vai pensar que agredir a outra pessoa é normal. Então, a questão das famílias, eu acho que todas as famílias deviam arranjar formas de se informar, principalmente os progenitores, de se informar, e o Gaspar esteve a dizer sobre a família ser o Estado em miniatura, não é? Da mesma forma que se exige ao Estado, acho que todas as famílias deviam se rever. Nós podemos olhar, por exemplo, para o tratamento diferenciado que se dá a uma menina, que se dá a um rapaz. E a sociedade hoje está construída assim. Os meninos têm determinados privilégios. Ninguém disse a eles, na sociedade, que você tem privilégios. E você, por exemplo, estás à vontade de ser mais promíscuo do que a mulher. E a mulher também, ninguém disse que tu não podes ser mais promíscua do que o homem. Mas dentro da família, cria-se isso. A forma que cada pessoa vai se comportar. Aquilo que o homem vai aceitar e aquilo que a mulher vai aceitar. Então, as famílias sim, é o ponto de equilíbrio e de desequilíbrio de cada membro familiar. Então, qualquer nome que nós usamos, sim, pode ser como um rótulo que essa criança vai levar para toda a vida e para a idade adulta toda. Quantas vezes, quando nós cometemos um erro, dizia que meu pai mesmo já dizia que não posso andar assim, porque nós estamos a cometer um erro. E às vezes também, quando nós queremos aconselhar alguém, às vezes recorremos a uma máxima do nosso pai ou do nosso avô. Meu avô dizia que o homem não pode fazer isso. Então, nós, de tempo em tempo, nós carregamos tudo da base familiar. E quando falo de família, não necessariamente uma família que seja monoparental, que seja pai, mãe, filho, porque família é o sítio em que nós mais ficamos. Se eu viver numa tia, se eu viver num tio, seja lá o sítio que eu viver, até pelo menos uma idade adulta, tudo que eu aprendi aí é que eu vou querer ensinar. Posso até tentar mudar alguma coisa, mas o fim último vai ser aquilo que eu aprendi naquela família. Muito obrigada. Não é bem uma questão que eu hei de colocar assim, fazer um pequeno comentário em relação a tudo que tanto o professor Luamba e o Sr. Paiva aqui explanaram. Para Deus também que em relação às vezes nós sentimos assim embaixo quando nos são chamados estes nomes, porque nós notamos que é por questões de ignorância para as pessoas. Fazem aquilo pensando em nos ferir, nos magoar. E às vezes é que nós às vezes temos a tendência de ter aquele comportamento agressivo como forma de reação para nos defendermos. Agora, se eles terem aquilo como forma de nos identificar por alguma situação, talvez aí nós possamos atenuar a situação. Mas, só que o que nós temos visto nos dias de hoje é que fazem isto para nos humilhar, para nos baixar mesmo o ânimo e com a intenção de nos denigrir. Sim, é isto que nós temos visto nos tempos de hoje, quando querem identificar um deficiente de maneira pejorativa, como disse a Teresa há pouco tempo cá no programa. Catarino, que tipo de posicionamento psicológico, acho que é para os dois a questão, a sociedade deve tomar, a sociedade de modo geral, para que se evitem tanto doenças psicológicas como mentalmente, como sociedades doentes futuras? Eu como gosto muito do Catarino, vou deixar que ele comece. Ok, na verdade, a questão das doenças psicológicas no nosso país tem algo que eu sempre digo. Angola gasta-se dinheiro com doença e não com saúde. Por quê? Porque nós não temos nenhum programa preventivo de saúde. E quando falo de saúde, primeiro falo de saúde de forma geral. Se nós olharmos, eu perguntar a Teresa agora qual é o programa, por exemplo, que conheces de combate à malária. Existem programas, talvez, existem, mas programas que a sociedade usa, quase que não existe, além do uso mosquiteiro, não é? Então, se nós olharmos para
a saúde mental piora. Não existe nenhum programa massivo, nacional, para a prevenção de doenças mentais. Não existe nenhum método preventivo. Se nós formos hoje ao hospital psiquiátrico, teremos talvez dificuldade de olhar através dos registros o número de doentes mentais que entram por lá. E o princípio, se calhar, seria a partir dos registros, dos números de doentes mentais que entram nos hospitais, para nós fazermos um mapeamento e criar um programa de prevenção. Porque nós íamos saber quais são as causas dessas doenças. Logo, isso ia fazer com que nós criemos programas para combater essas doenças através da prevenção ainda. Porque as primeiras doenças, a primeira forma de nós termos uma sociedade saudável, mentalmente saudável, é o mecanismo preventivo que nós vamos ter para combater essas doenças. Porque nós não podemos esperar o gatuno entrar para depois nos roubar, depois dele sair e nós metemos agravamento. Já agora, quais são o que o professor aqui deixaria? Quais são? Com base no tema que estamos a abordar. Os programas? Sim, de prevenção para isso. Na verdade, primeiro vamos entrar para a questão da sensibilização. Pode-se criar um programa massivo de sensibilização através da comunicação social, de todos os mídias. Um programa, por exemplo, não ao rótulo. Isso é uma forma de sensibilização. Chamamos pessoas que dão vozes, pessoas que são influenciadores, a trabalharem sobre isso. Houve em tempos uma campanha sobre autismo, que apareceu o Prodígio, apareceu a Renata Torres, apareceu em situações com uma filha que estava a fazer divulgações de como nós podemos caracterizar um pai que está a andar com uma criança que é autista através de uma fita. Aquilo começou, da mesma forma que começou aquele programa, nós podíamos começar com a sensibilização de alguém que, por exemplo, tem em casa a pessoa que é portadora de deficiência física, e ensinar as pessoas como é que devem mais ou menos trabalhar com esse membro excepcional da família que eles têm. Então, cada problema ou cada doença deve ter um programa específico. Não pode ter um programa, se calhar, geral para todas as doenças ou para todas as excepcionalidades que as pessoas têm. Então, os programas seriam tudo com base a estudo, com base a ciência, que muitas vezes nós aqui não levamos em conta a questão da ciência. Preferimos, às vezes, não fazer nada e deixar a ciência de lado. Então, na minha opinião, tinha que se trabalhar na prevenção. E, de forma individual, nós temos estado a fazer a nossa parte. Por exemplo, estamos aqui hoje a discutir sobre os rótulos, sobre a forma mais adequada que nós devíamos tratar alguém excepcional. A nível da universidade, por exemplo, nós temos um grupo de psicólogos, nós temos uma revista, eu acho que aqui deve ter a revista, porque eu cheguei a doar aqui os exemplares da revista. É um mecanismo que nós usamos para sensibilizar. É uma revista de psicologia, de especialidade, não é uma revista científica como tal, porque nós a concebemos mesmo no sentido de ser para a sociedade, não para os psicólogos, mas para todas as pessoas que tenham interesse em saúde mental. Então são todos esses mecanismos que nós devemos trabalhar para ajudar a sociedade a diminuir as doenças. Ok, muito obrigada. Seu Paiva, em termos sociais... Sim. Geralmente, as instituições que contribuem muito para a questão do rótulo, não é que vamos tentar por acusar o próprio Ministério do Interior, que é através da polícia, quando alguém não é, e muitas das vezes é levado a aceitar, não é um título que não és gatuno, só por andar fora de hora, gatuno, tá? E só por te encontrar talvez num grupo que talvez só passava, também és do grupo. E o outro sim também tem a ver com o Ministério da Educação, que são os nossos professores. O aluno, por ter uma ligeira debilidade, lá vai o professor, seu burro, seu matumbo. Você nunca vai chegar lá de nenhum. Quer dizer, são instituições que vão dando corpo a esse tipo de discriminação, a esse tipo de rótulo. E muitas das vezes, aqueles que deviam fazer alguma coisa para acabar com isso, não fazem. Não fazem. Então aqui precisamos, não é, apelar o bom senso de quem governa, no sentido de criar normas,
Pode incluir também o Ministério da Família. Exato. Obrigado pela deixa. Também o Ministério da Família, no sentido de criar norma. E tem que haver uma interação entre a família e a polícia. Porque muitas das vezes, isso no âmbito do direito acaba por ser, na verdade, ofensas morais. Tá? E muitas das vezes, a própria lei tipifica isso. Mas quando você apresenta uma queixa-crime, acaba às vezes por sair, não, é normal, ele estava bêbado, dá para lhe perdoar. E muitas das vezes aqueles que não são tribunal se passam como tribunal. Já há situações que muitas das vezes tem que tramitar, não é verdade? Mas ali acabam por abafar, entenda lá, ele dá para ver que ele está, como é que chama? Não está no seu devido lugar. E o que é que se passa? Quando ele é solto, amanhã volta a quê? Volta a cometer, porque nós precisamos perceber aqui, em termos sociais de sociedade, como caracteriza a nossa sociedade atual em termos de rótulos, não é? Ao tipo de doença, podemos enquadrar como uma doença, de doença que nós estamos aqui a nos referir. Não, porque é aquilo que nós falamos, né? Socialmente, aqui vamos encontrar os idiotas, não é? Os não instruídos e os instruídos, mas todos eles coabitam no mesmo espaço que é social. Não há uma distinção, muito embora podemos ver aquela caracterização que quem está no centro urbano é mais instruído, é mais educado, aplica melhor aquelas normas de Edu, e quem está lá na periferia ou no gueto é a pessoa mais que é mais idiota, que muitas das vezes vai violando porque ele entende que lá não há ordem e ele próprio acaba por assumir um conjunto de valores que é só dele. Aqui o que se recomenda, tanto no ponto de vista da própria sociologia, é que as instituições, e aqui chamo o papel da polícia, implica dizer que esse tipo de situações, a polícia não pode ver isso de ânimo leve. Quando alguém dirigiu-se mal a um portador dele, a polícia tem que ser severa mesmo. Tem que ser severo. E quando digo a polícia, aqui falam também os tribunais. Então estamos a falar do cumprimento das leis. Sim, porque quando alguém me ofende moralmente, quando eu te digo, vamos lá, aleijado, mesmo sendo, como dizia que o nosso professor está mesmo sendo, implica dizer você fere a sensibilidade da outra parte. E ali a própria lei também acaba por tipificar, é uma ofensa moral. Você ofendeu moralmente aquela pessoa, tá? E a pessoa, se não tiver assim, uma boa estrutura, muitas das vezes vão aí no costo, como chama, na estrada e aguardem que um caminhão, não é, o leve daqui. Então, diante disso, tanto a polícia, tanto os tribunais devem trabalhar mesmo fortemente em não dispersar indivíduos com esse tipo de conduta. Você chamou no professor Catarino Guimbola, tá? Tem que ser punido porque você ofendeu, não é, moralmente quem? O professor Catarino. Você chamou a professora Teresa, sei lá, também ainda assim tem que ser punido. Porque se não houver punições, hein, as pessoas vão continuar. Porque só existe uma proliferação, não é verdade, desse tipo de insinuações, porque não há punições. A ausência de punições, cada um acha que o país está bom. A pergunta vai para os dois nesse momento. Em termos de sanidade mental, como estamos como sociedade? Doentes ou nem por isso? Esta pergunta eu vou responder com base nas minhas experiências, né? Porque às vezes afirmar categoricamente que estamos bem ou que estamos mal podia ser um pouco não muito agradável para determinadas pessoas. Mas a nível naquilo que são as minhas observações, eu acho que nós não estamos bem. A nível de sanidade. Não estamos bem. O que é que não está bem? Não estamos bem, não estamos saudáveis. Quando não se está saudável... É porque se está doente. Não existe meio termo para isso. Obviamente que nós não estamos bem, e eu sou professor, e eu, através das aulas, através da convivência social, através também do próprio estudo e dos atendimentos que eu faço muitas vezes, eu consigo logo perceber que nós estamos mal.
Só que quando digo que estamos mal, não é necessariamente porque quando nós olhamos para a sanidade, para a saúde mental, existem duas dimensões que são muito importantes, que muitas vezes nós temos que separar, que é a questão neurótica e a questão psicótica, não é? Obviamente que se nós olharmos para questões neuróticas, estamos a falar para pessoas que estão doentes, mas trabalham. Por exemplo, poderia ser uma pessoa doente, uma pessoa com problemas emocionais, por exemplo. Vamos olhar para aquelas pessoas que são, por exemplo, borderline. Borderline são aquelas pessoas que vivem as emoções acima do limite. Pessoas que quando, por exemplo, entram em um relacionamento, elas mudam como camaleão. Elas são capazes de deixarem a vida delas toda para trás para terem a vida do parceiro. E hoje em dia a nossa sociedade, por exemplo, resiste-se muito casos dessas neuroses, pessoas que não têm, por exemplo, capacidade de justiça. E eu olho para estudantes, vou falar da questão dos estudantes, eu olho para o estudante capaz de mentir desnecessariamente, desmedidamente para conseguir uma nota, por exemplo. Ela sabe que não tem, por exemplo, não merece ter uma nota positiva, mas ela no final quer uma nota positiva e quando vem negativa é capaz de dizer porque o professor queria alguma coisa e eu tive esta nota. Estamos a olhar para uma pessoa que é neurótica, uma pessoa que mentalmente não consegue se situar, não consegue se aceitar, não consegue perceber que realmente eu não tive sucesso porque eu não dei o melhor de mim. Vamos olhar, por exemplo, para pessoas que invejam desnecessariamente outra pessoa sem saber como é que uma pessoa conseguiu aquilo e cria intrigas desnecessárias, querer manchar a vida de uma pessoa só porque ela olha essa pessoa como bem-sucedida, sem saber o que está por trás dessa pessoa. E a nossa sociedade hoje vai se construindo dessa forma. Logo, eu vou olhar para uma sociedade que está a caminhar para as psicoses, que vão ser um pouco mais graves, que vão precisar de acompanhamento, que vai de alguma forma nos limitar até de viver as nossas próprias vidas. Por isso é que entre a neurose e a psicose existe uma linha. Mas será que nós já não estamos mesmo nas psicoses de tratamento ou acompanhamento? Aí está a complexidade de acompanhamento. Para a Teresa quiser o acompanhamento, primeiro tu tens que perceber que não estás bem. E há muita gente que não está bem, mas ela acha que está bem. Ela é anormal, mas acha que é normal. Logo, isto vai dificultar a forma que ela vai recorrer a aconselhamento. Porque existe o outro aspecto que também vai adoecer principalmente os homens. E a forma que também, dando exemplo do que eu estive a falar, a forma que são educadas as mulheres e os homens. Muitos homens dão tudo deles que têm dificuldade depois de falarem, por exemplo, para até a pessoa com quem elas mais convivem, que não estou bem, que eu preciso, por exemplo, de ajuda para não ser olhada como fraco. Porque nós fomos criados para sermos homens, para não chorar, para suportar qualquer coisa que seja. Por isso é que até a homem tem dificuldade de dizer a Teresa que não tem dinheiro. Porque ela própria não é honesta com ela quer mostrar uma imagem de homem em todos os aspectos. Não é? E hoje vamos olhar para essa normalidade e vou fazer os possíveis, não é, Teresa? Acho que já te disseram isso, não é? Teresa pediu alguma coisa e ele me disse vou fazer os possíveis, mas nunca mais fez os possíveis. Impossível eu nunca achei. Exatamente. Então estamos a olhar para pequenas, porque para nós olharmos uma sociedade mentalmente saudável, não precisamos esperar que nós olhemos para, por exemplo, pessoas que estão a comer no lixo, pessoas que estão a matar. Já tem pessoas assim a matarem, pessoas a se matarem. Embora que os números muitas vezes não são divulgados, mas estamos a olhar para pessoas que estão a se matar, pessoas que estão a matar e pessoas que também estão a automatar-se aos poucos. Então, são pequenos insights que nós, enquanto profissionais, por exemplo, da saúde, sejam psicólogos, sejam assistentes social, sociólogos, psiquiatras, todo indivíduo que trabalha com os aspectos mais subjetivos, conseguem olhar para pequenas coisas e detectar que aqui a sociedade não está a caminhar lá muito bem. E são essas pequenas convivências de pessoas, por exemplo, mentirem compulsivamente, olhar para a Teresa a fazer uma coisa, ou a Teresa me distratar
enquanto tivemos os dois, e quando apareceu o Gaspar, sorrir como se não tivesse acontecido nada. E o Gaspar a dizer: o que é que se passa? Mas Teresa, tu falaste isso? Eu não disse isso. A mentir descaradamente. E são coisas que vamos olhando e vamos normalizando. Então é muita coisa. Se nós tivéssemos que enumerar aqui, é muita coisa. Sem falar, por exemplo, a forma que a Teresa é atendida numa instituição pública, num hospital público. Em tempos fui atendido num hospital público. Um médico estava me atendendo e nem sequer olhou para mim. Ele me atendia e não quer saber se está a falar com quem. Então já se cria, até o médico já cria rótulo de que as pessoas que vão no hospital público é pobre, e o pobre tem uma forma diferente de ser tratada. Logo estamos a olhar para pessoas que não estão bem, pessoas que nem sabem realmente o que estão aí a fazer. Então nós vamos olhando pequenas coisas, só que infelizmente hoje também vamos normalizando o anormal. A Teresa hoje já pensa que para ir, por exemplo, fazer um registro, tem que ter business, tem que ligar para alguém, ou tem que chegar às 5 horas e ainda assim tem que dar dinheiro a alguém para priorizar. São coisas que não é de uma sociedade saudável. Então a sociedade não está boa. Por causa dessas observações todas de comportamento que eu vejo, eu não posso dizer que a sociedade está boa, está mal. Está muito mal. E outra experiência que eu vou contar, e vou já parar, porque é muita coisa. Em tempos, na universidade, apareceu uma senhora, eu trabalho lá na área de psicologia, apareceu uma senhora para ser atendida por mim. Ela tinha problema de nota. Eu tenho muitas vezes a paciência de acompanhar estudante por estudante. Ela veio, em anos anteriores, ela já vinha lá para ser atendida. Daquele dia encontrou-me, comecei a atender, tive a paciência, desci com ela até o DAC, vimos as notas dela, e infelizmente encontramos todas as notas dela. Ela não estava a acreditar que eu fiz aquilo. E ao subir, ela puxa assim algo. Disse: professor, para ti. Eu disse: não, isso é o quê? Não, o professor me ajudou, nunca me atender assim. Isso é uma forma de tu olhares que, quer dizer que até o atendimento, aquilo que é meu trabalho, que eu estou a prestar a alguém, parece um favor que eu estou a fazer. Não é nenhum favor, estás a ver? Então é algo que, de tempo em tempo, vamos nos olhando que as pessoas que se comportam de forma normal vão ser vistas como anormais. E as pessoas que se comportam de forma normal serão as normais. Porque o número de pessoas normais está a reduzir dia após dia. Este é o problema que, infelizmente, a nossa sociedade vai atravessando dia após dia. Resumindo, estamos doentes. Resumindo, por tudo que eu tenho observado, das poucas pessoas que comigo convivem, das pessoas que eu atendo no dia a dia, uma boa camada de jovens, estudantes, então não estamos bem. Estamos doentes. Então, essa cura, vamos assim dizer, o antídoto para essa mesma doença passa pela sensibilização que o psicólogo já havia referido anteriormente. Não, olha, o Gaspar estava a falar das instituições. Na verdade, isso tem que se rever tudo, porque a sensibilização é só um programa que também vai fazer parte disso. Mas é o ponto de partida. O ponto de partida serão as instituições, porque mesmo a sensibilização depende das instituições. Primeiro é as instituições, e as instituições é o quê? Primeira instituição é a família. Segunda instituição é a escola, porque a pessoa sai da família para a escola. Na escola só vai dar continuidade dos valores que já adquiriu na família. Se na família não tem valor, encontra um valor que é totalmente o contrário daquilo que ele absorveu na família, logo ele entra em conflito de escolher onde é que lhe favorece. Não, o que me favorece aqui é a rua. Então vou escolher os valores da rua. E aqueles valores da família ficam no subconsciente até um dia eu querer usar. Este é o maior problema, porque não há continuidade, não há sincronia entre família, escola e depois o Estado. Vamos olhar para o novo Código Civil, tudo ele muito bonito. Mas será que esse Código Civil serve? Será que há sensibilização para o Código Civil? Será que metade da população angolana sabe os direitos, deveres e obrigações que elas têm para com o país, para com a escola, para com a família, para com os filhos? Não. Então, eu penso que primeiro deve partir das instituições. As instituições devem criar políticas que sejam de inclusão para todos. Se temos o Ministério da Promoção da Família, Mulher e tudo mais,
O que o Ministério da Promoção à Família e à Mulher faz? Nunca vi a ministra visitar uma família carente. Não, o psicólogo dizia que reforçar a parte do Ministério da Família e Promoção da Mulher. Não só, das instituições. Das instituições. Sim, das instituições. Eu prefiro falar das instituições porque uma única instituição também não consegue dar resposta a tudo. Né? Hoje primeiro temos a família, segundo temos a escola, terceiro temos o Ministério da Família e Promoção da Mulher, depois cresce mais um pouco, temos o Ministério da Juventude e Desporto, não é? Esse também é um outro ministério, não sei o que é que faz com o jovem ou com a juventude, qual é o programa. Eu desconheço porque nunca tive interesse, se calhar, em ler, se calhar devem ter programas muito bonitos. Agora, estes programas será que se refletem no seio da juventude? Será quais são os jovens? Ok? E depois são vários ministérios, além desses ministérios produtivos. Estamos a olhar para ministérios sociais, que são muito bonitos, que existem. De acordo com as minhas observações, é que estamos a caminhar, não estamos bem, estamos doentes sim, e estamos a caminhar para o pior. Estamos a caminhar para o pior, para se calhar um colapso psicológico mesmo forte. A nível social. A nível social, sim. Principalmente em Luanda, né? Exatamente. Ok. Senhor Paiva. Eu poderia dizer que não estamos doentes. Estamos doentes, ou mesmo grave, ou estamos em coma, porque a família, que é a base, que é a instituição na qual prepara o indivíduo para a vida, não é? Ela também perdeu os seus valores. Por quê? Porque as pessoas que lá formam a instituição família, perderam aqueles valores, perderam aquela capacidade de reproduzir aqueles valores aceitos pela sociedade. Isso faz com que a própria família vai, digamos assim, transportando indivíduos doentes à própria sociedade. E aquelas famílias que provavelmente ainda têm recuperação, por serem a minoria, vão tendo dificuldade de recuperar. Por quê? Porque uma sociedade sã são aquelas que apostam nas famílias, porque as famílias estão doentes. Se tivermos que sairmos um pouquinho do centro para a periferia, você não vai acreditar que aquela é família. Você vê a intimidade entre o pai e o filho, você vê o filho e o pai partilharem junto a garrafa de cerveja, de vinho, você vê a forma como a mãe também se apresenta diante dos filhos, seminua. Quer dizer, estamos aqui a tentar, digamos assim, a redescrever no ponto de vista de valores. Estamos cada vez mais que doentes. Os ministérios, que aqui nós também apelamos, não estão a fazer o seu papel. Por exemplo, o Dr. Catarina falou muito bem, há uma instituição que não foi focada, a igreja. Sim, me parece que nós temos muita instrução, mas não temos educação. E o indivíduo, para ser completo, precisaria da instrução, que é aquilo que recebemos, não é? Da nossa instituição escolar, da educação, que é da família, e da outra instituição religiosa. Nós não temos. Porque nós às vezes nos deparamos com indivíduos que são PhD, mas o que sai na boca dele você pergunta, esse estudou aonde? Será que estudou mesmo? Por quê? Porque houve falha numa outra instrução. Qual é? Que é a educação que é familiar ou então a educação que é religiosa. Não houve esses três elementos no indivíduo. Solução, vamos ter esse indivíduo, digamos assim, confuso, mal comportado e começa a confundir muitas das vezes o seu posicionamento social. O que precisamos aqui nessa altura é o Estado potenciar os seus parceiros, no sentido dos seus parceiros reproduzirem adequadamente os valores, porque se recuarmos na história, vamos tentar fazer menção que todo o valor que muitas das vezes é ensaiada no ponto de vista do topo, até nas comunidades, nos jangos, nos soba, sentavam com as comunidades. Para quê? Para explicar, não só ler, mas explicar a importância daquilo ou daquela coisa. Hoje já não. Hoje, infelizmente, aquilo que são, como dizia também o Dr. Catarina, nós temos muita coisa boa e bem escrita, mas a sua aplicabilidade falha. Porque onde é que estão os agentes de sensibilização?
Porque no passado nós tínhamos só, nas comunidades ríamos o jango, onde os pais são orientados, depois vão reproduzir nas suas respectivas famílias. Hoje isso já não acontece. O pai está preocupado em trazer o pão em casa, hein? A mãe está preocupada em trazer a comida em casa, todo mundo está lá e o filho fica com quem? Hein? Que tipo de filho amanhã vamos esperar? Então aqui precisamos, digamos assim, chamar a tarefa máxima do Estado. Porque nessa altura só vamos mudar se o Estado mudar, até porque quem é que define aquilo que deve ser aceito, aquilo que deve ser anulado é o próprio Estado. Porque as famílias só reproduzem aquilo que o Estado acaba porque é por manar, porque eles são Estado em miniatura. Tá? Aproveitando mesmo essa deixa de que só mudaremos se o Estado mudar, enquanto profissionais, que contributo têm dado para a sociedade para que as pessoas não sejam rotuladas como elas são? Já estamos a dar, né? Já estamos, por exemplo, aqui no seu programa e acho que este debate já é uma das formas, enquanto profissionais, de nós darmos o nosso contributo, dar o nosso parecer, mais ou menos quais são as formas mais adequadas de nós lidarmos com os rótulos e também não atribuirmos rótulos aos outros. E eu, enquanto professor, tenho trabalhado muito com os estudantes, pelo menos metade dos meus estudantes, em sala de aula. Eu faço questão sempre de tentar não só transmitir a matéria, mas de mostrar para eles mais ou menos como é que é ser pessoa, como é que é lidar com outras pessoas, porque o mais complexo na vida é as relações que nós estabelecemos com os outros. Se nós fôssemos seres isolados, obviamente nós não teríamos tantos problemas que temos, só que nós já sabemos que muitas vezes para nós sermos detentor de algumas coisas é por causa da relação que nós criamos. Mas essa relação só é possível com outra pessoa. E ela só vai ser saudável se eu saber me relacionar entre ceder e negociar. Porque a relação é excedência e negociação, sempre. Acho que essas são as formas que a gente vai passando, que a gente vai instruindo também os mais novos a poderem diminuir os códigos, porque na minha opinião é mais eficaz trabalhar com as pessoas mais novas do que as pessoas mais adultas, porque as pessoas mais adultas já têm determinados vícios e esses vícios às vezes já em condicionamentos, é uma forma delas de serem já, que é muito difícil às vezes delas largarem os vícios. Agora, para os mais novos é mais fácil porque elas estão a construir o mundo delas. Então, é melhor que este mundo que elas estão a construir seja minimamente colorido para elas poderem construir também uma sociedade mais colorida. Então, as formas são essas, não é? Partilhar com os estudantes, partilharmos aqui nos mídias, e o que for, se haver desafio dessas todas as instituições, talvez podemos ser chamados para darmos um parecer sobre várias formas também, vários programas que podem ser concebidos para ajudar essas instituições a criarem mecanismos preventivos para a questão dos rótulos, a questão de inclusão das próprias pessoas com necessidades educativas especiais ou mesmo com deficiências, que é o termo que muitas vezes é usado. Então acho que essa é a forma que nós vamos encontrando enquanto profissionais para a gente ajudar. Sim, enquanto profissional, uma das contribuições é esta que estamos aqui a dar nesse programa, e também, como também sou docente, dentro das minhas aulas eu também tento não só instruir, também tento educar. Sim, porque temos muitos professores que também não são exemplo, tá? Eles estão mais preocupados com a instrução e no lado da educação quase que nada se toca, ou seja, eles não se consideram como objeto de referência, tá? Ele muitas vezes fala aquilo que ele não vive, não vivencia. Isso faz com que o aluno amanhã se indaga. Que tipo de sociedade queremos construir? Se o professor Catarino na sala usa a expressão que ele usa, tá? Mas lá naquele programa está ali todo firme, é importante, apelando naquilo, quer dizer, nós enquanto agente de mudança, não é? Precisamos, digamos assim, sermos modelo, referência, porque se a professora Teresa, não é, aqui no programa é outra coisa, e fora dele é outra coisa, também está a contribuir para matar a própria sociedade.
O polícia também, muitas das vezes, quando recebe alguma coisita, como é muito comum, o cidadão pergunta, mas você mesmo que é inspetor está a receber gasosa, também está a violar. Então, há um conjunto de elementos que nós precisamos, não é, tornar como um valor, tornar como uma norma. Desse jeito estaremos a contribuir para a mudança gradual da própria sociedade. Senão não temos outra. Muito obrigada. Bom, é o seguinte, a questão de que como é que é na nossa sociedade também temos comportamentais em relação a várias situações que envolvem os deficientes. Também em parte eu digo que a família não tem ajudado em vários aspectos. Muitas vezes nós deficientes sentimos-nos em baixo a partir de casa mesmo, porque nossos familiares, nós temos lá situações em que eles ficam parecer que estão a brincar, mas por dentro nós sentimos que estamos a ser feridos e magoados. Parte disso é culpa da família e também culpa nossa. Culpa nossa por quê? Porque nós queremos ser alguém que não somos. E culpa da família porque a família não nos entende. Não consegue ver, fazer uma leitura corporal da nossa expressão, tendo em conta aquilo que eles estão a fazer. Eu, por exemplo, digo que não me ofendo. Até nem ligo quando ninguém me chama de aleijado. Eu ajo com naturalidade, até finjo que não é comigo e às vezes eu respondo e digo alguma coisa, sim, tudo bem. E também aqui apelo que para que nós deficientes sejamos alguém, pessoas que saibam ser, saber estar no fundo, saber fazer, porque a nossa vida é uma formação. E como estamos em formação, estamos sempre a aprender. E tudo o que é dito é a primeira mudança para ver como devemos ser tratados nós deficientes, começa com nós mesmos. Luís, desculpa cortá-lo, no seu ponto de vista, que termo correto a ser usado? O termo correto a ser usado, a meu ver, eu acho que é mesmo deficiente. Usar termo pessoa com deficiência, nós estamos a ser muito abrangentes. Então eu vou para deficiente apenas. É uma característica que nós temos, então por mim ficamos assim. Deficiente? Sim. Ok. Muito obrigada, Luís. Esse foi o contributo do nosso Luís, né? Luís Roberto. Já agora estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos fazer assim um resumo de tudo quanto foi abordado aqui, referente ao tema, um resumo básico, Sr. Luamba. Ok, o resumo acho que seria sobre os aquilo rótulos, que né? primeiro, A terminologia correta a ser usada. Na minha opinião, a terminologia correta é excepcional, não é? É excepcional porque a excepcionalidade nos remete a várias especificidades que a pessoa é. E essa excepcionalidade então vai dizer depois se nós somos excepcionais até que ponto, porque é conforme disse no começo, o excepcional é do gênio até ao idiota, né? Até ao débil mental. O excepcional é da pessoa que, por exemplo, é corcunda, que muitas vezes também entra como deficiente, até da pessoa que é tetra, paraplégico ou paraplégico. Tudo aí entra na questão da excepcionalidade. Então, o termo para mim seria uma pessoa excepcional, né? Este é o meu termo. E para mesmo já finalizar, eu vou aproveitar, e alguém me mandou uma mensagem, né, porque eu disse que havia de vir no programa e ia falar sobre deficiência e inclusão também de deficientes, e ele disse, olha, fale por favor do supermercado Big One, porque é um dos supermercados que inclui muitas vezes pessoas com deficiências, né, que é o termo usado, pessoas excepcionais para trabalhar lá, porque eles acreditam que pessoas excepcionais não são pessoas inúteis. Logo, eles fazem de tudo para incluir essas pessoas naquela instituição. Então, encorajar, né, encorajar e aproveitar e mandar um abraço para os responsáveis gestores da Big One. Senhor gestor, temos que manter aqui um papo. Seria bom então. Não, temos que ter uma conversa muito séria. Precisamos falar sobre. Exatamente. Então, acho que esta é a minha deixa. Não tenho mais nada a dizer, senão agradecer pelo convite e dizer que podem sempre contar comigo quando for necessário para partilhar alguma coisa sobre
sem preconceito. Sem preconceito. Bem, eu talvez vou só reforçar a ideia do nosso amigo aí, o Luís, que como é que gostaria que fosse tratado, não é? E ele foi muito naturalista. Se a pergunta me fosse dirigida, eu teria que explicar de lixo e não deficiente, mas sim de lixo, porque ele é lixo e não é deficiente. Então é só para fazer uma ligeira correção que não é deficiente, mas lixo, exato. Agora, aquilo que nós falamos, hoje também existem muitas empresas que já têm, digamos assim, no seu estatuto de colaborador também já envolve pessoas com deficiência, a inclusão no trabalho. Isso já é muito bom, isso já é um passo, e mais empresas precisam, digamos assim, ter essas pessoas como pessoas normais que também têm alguma coisa para contribuir na sociedade, porque hoje encontramos ainda, no ponto de vista de algumas empresas, para fazer o recrutamento, quando saber que é exportador de alguma coisa, já começa as danças de cadeira. Não, são pessoas normais e muitos deles até são um gênio, e muitos deles, se lhe der a oportunidade, vão provar o contrário. Então, eles só precisam de oportunidade para poderem provar que é o contrário. Então, penso que essa é a nossa pequena contribuição, e o Estado, como pai de todos, deve monitorar, fiscalizar, não é, indivíduos que praticam esse tipo de atos desviantes para que sejam responsabilizados, tá? E a indemnizar mesmo a pessoa que feriu. E isso vai depender da pessoa que foi ferida. Não. Eu quero 1 milhão, tem que dar 1 milhão, tá? Para ver se amanhã pelo menos a boca dele fica mais controlada. Ok. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje despedimos-nos aqui com os nossos convidados, Joaquim Paiva, sociólogo, e o senhor Catarino Luamba, que é o nosso psicólogo. Esteja daí do outro lado, daqui a mais 15 dias voltaremos já.